paz do Senhor Jesus, nossos queridos irmãos e amigos. Glória a Deus! Mais uma edição do programa Atributos de Deus. Estamos felizes com a sua presença, estamos felizes demais com essa programação da TV Manaim, Atributos de Deus. Olha só, nós temos uma notícia. Hoje estamos fechando um projeto que é o projeto da programação da TV Manaim, Atributos de Deus. Hoje nós estamos fechando este primeiro ciclo, esse primeiro projeto do Atributos de Deus, depois de quase 20 episódios, hein? São quase 20 episódios aproximadamente gravados, onde nós pudemos mergulhar nesse mistério da palavra do Senhor, né? Conhecermos mais e mais do nosso Deus. Nós iniciamos há mais de 6 meses atrás esse projeto do quadro Atributos de Deus, e me lembro que quando recebemos essa orientação, fizemos uma planilha com aproximadamente 20 temas. Hoje, um programa diferente. Um programa onde nós vamos estar agradecendo a todos vocês que acompanharam, que comentaram, que seguiram no YouTube e que glorificaram o Senhor conosco por causa dos atributos de Deus. Gostaria de apresentar e reapresentar os nossos queridos pastores que puderam estar conosco também nos episódios. Pastor Emerson, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Márcio, a todos os queridos pastores e também você que nos assiste, a paz do Senhor. Amém. Daniel, a paz do Senhor, Daniel. A paz do Senhor a todos que nos assistem. Também, pastor Fernando, a paz do Senhor, pastor Fernando. Amém. A paz do Senhor a todos os queridos. Paz do Senhor, Josimar. Paz do Senhor, pastor Márcio, os companheiros. Uma grande alegria estar aqui. Amém. Concluindo esse projeto. Queridos, é um sentimento misto, hoje, Como é que vocês estão sentindo em estarmos gravando o nosso último episódio desse programa, dessa fase do Atributos de Deus, Emerson? Há uma alegria muito grande, de poder ser participante desse projeto e de vermos que muitos irmãos, nos procuraram dizendo que edificou muito a vida da igreja, através daquilo que os irmãos aqui puderam contribuir. Então, o sentimento que fica é de uma grande alegria por tudo que o Senhor fez. Daniel. É uma grande bênção, um crescimento até espiritual na busca dos temas e tudo. O Senhor, Ele fala conosco. Essa semana eu conversava com um irmão de uma igreja e ele falou assim, eu já tenho esse playlist aqui e eu vou ouvindo sempre. Sim. E vai enriquecendo, Então você vê que a palavra ela vai alcançando o objetivo dela, o objetivo do programa, e isso para nós é uma grande riqueza. É até bom você falar, pastor Daniel, que os programas ficam no YouTube gravados, Todos os programas estão à disposição dos obreiros, daqueles que amam a palavra, daqueles que querem ouvir coisas tão gloriosas e daqueles que não ouviram ainda. Fernando? Dá para mandar o link ainda, não dá? Com certeza. E nós vemos, pastor Márcio, que nos comentários nós tivemos participação de irmãos de várias partes do Brasil, até de outros países. Sim. E isso que é maravilhoso, nós vemos o alcance da bênção do Senhor a tantos irmãos. Glória a Deus. O que nos fortalece como igreja, como corpo, e muitos até que estão começando a conhecer o Evangelho, com certeza foram edificados. É só gratidão, Josimar? Exatamente. É uma grande bênção, uma grande alegria participar. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós o amamos. Glória a Deus. Conteúdos que foram marcantes para nós, como vasos nas mãos do Senhor. Isso. E que com certeza agregou muito na vida espiritual dos irmãos que assistiram e acompanharam a nossa jornada. Amém. Nossos amados, eu, particularmente, sempre, nós amantes da palavra de Deus, e especialmente desse tema, Atributos de Deus, eu recebo com muita alegria
recebi com muita alegria esse trabalho, uma das coisas mais prazerosas que pudemos participar pela misericórdia do Senhor, um grande privilégio, e nós aprendemos juntos, porque a palavra de Deus é riquíssima em revelações, em ensinos, e foi um grande tesouro que Deus nos deixou, né? A sua palavra, só a sua palavra existir, está em nossas mãos, é um maior exemplo da onipotência de Deus, né? Mas nós pudemos, sim, penetrar nos atributos do Senhor, lembrando os nossos queridos que dentro dos atributos de Deus, repetimos, né, que atributos de Deus é muito mais que qualidade, é muito mais que propriedade, é descrever a própria natureza do Senhor. Deus não tem bondade, Ele é a própria bondade. Deus não tem amor, Ele é o próprio amor. Ele é o próprio poder. Deus é amor, louvado seja o Senhor, Deus é poder. Então, o nosso Senhor, Ele é cheio de atributos e Ele quer se revelar ao homem. Então, neste período tão agradável e edificante, prazeroso, nós pudemos conhecer mais do nosso Deus. Pudemos conhecer muito mais do seu poder, que é infinito, da sua presença e também do seu conhecimento. Usamos muito a palavra de Deus, episódios da palavra do Senhor, relatos da palavra do Senhor, que nos edificam até hoje através da revelação do Espírito Santo e também da participação dos comentários de todos convidados ao longo desses meses, desses episódios. E olha, nós tivemos aqui episódios falando da abertura do Mar Vermelho, do mistério da oração, a história de José, coisa incrível, coisa maravilhosa, a experiência da salvação de Zaqueu. Nós tivemos aqui sobre a mulher samaritana, se tu conheceras o dom de Deus. Nós tivemos episódios que falavam do Salmo 139, que para nós é um clássico, né? Dos atributos de Deus, é um hino dos atributos de Deus dentro da palavra de Deus. E vários outros episódios, o Vale dos Ossos Secos. E tivemos uma resposta muito positiva, tanto na TV Manaim, quanto também nas plataformas e no YouTube. Muita visualização, muitos comentários, e nós vimos como o Senhor pôde usar esses instrumentos para chegar até você. Queridos, fazendo um breve comentário sobre os nossos episódios, né? Ficamos muito felizes, né, Pastor Daniel, com a resposta do público, com a aceitação do programa. E quero dizer uma coisa, amados, de todo o nosso coração. Tudo que fazemos para o Senhor, nós fazemos com muito amor. E aqui nos mínimos detalhes, o cenário, a iluminação, o estúdio, tudo é feito com muito carinho. E isso refletiu no resultado, né, Pastor Daniel? Exatamente. Tudo que nós buscamos aqui da parte do Senhor, no corpo, nas orações, né? É uma experiência, porque hoje o homem, muitas vezes ele se pergunta, onde está Deus? Deus fala, o Senhor Jesus, ele ressuscitou. E quando nós estudamos esses atributos, nós vemos que Deus tem prazer de se revelar ao homem. O Senhor citou até alguns episódios, quando a gente falou a respeito de Zaqueu. Nos atributos de Deus, tem aqueles atributos que são únicos de Deus. E quando o homem entende que Deus quer se revelar através desses atributos, né, a sua onipotência, na sua onipresença, na sua onisciência, esse episódio em si, ele ficou gravado no meu coração, porque ele fala daquilo que é a salvação, que Deus tem a oportunidade de salvação ao homem. Mesmo que ele esteja, num momento necessitado, perdido, sim, àquele que conhece a condição dele e o chama pelo nome. Então, essa posição faz que nós tenhamos fé. Amém. Que Deus pode se revelar ao homem. Você dizia, Pastor Fernando, que o episódio que mais teve visualizações foi o mistério da oração, foi isso? Por que você acha que isso aconteceu? Nós entendemos que os irmãos que assistiram o episódio e entenderam melhor
o quanto o Senhor é poderoso, os atributos do Senhor, Ele é onipotente, e que esse poder está à nossa disposição, e o recurso que nós temos para buscar as bênçãos do Senhor é a oração. Nós vemos que houve um efeito prático. O Senhor moveu mais irmãos a estarem orando e usufruindo através de experiências, de bênçãos, experimentando de forma prática, verdadeira, os atributos do Senhor. Muito bem. Inclusive, né, pastor Emerson, que fez o programa com a gente, sobre o mistério da oração, na oração é que se vê os atributos do Senhor, né? A onipresença, a onipotência e a onisciência. Exatamente, né? Até o programa foi o mistério da oração, né? Porque a oração é um mistério, porque não sabemos nem como o Senhor vai operar, nem quando, mas nós temos a certeza que Ele vai operar. Então é um mistério. E é muito bom nós termos fé e orar e saber que o Senhor vai operar. Chamou muita atenção alguns pontos que nós até trouxemos, né, Sim. pastor Márcio, no programa, de servos que clamaram ao Senhor em momentos bem difíceis. E o Senhor é um Deus que não se atrasa, né? Eu até me lembrava que nós comentamos sobre Daniel, né, na cova dos leões ali, onde foi lançado. Mas lançou Daniel, mas a fé dele era tão maravilhosa, porque o Senhor, na sua onisciência, sabendo que ele seria lançado ali, o Senhor ele se adianta, né? Porque eu sempre costumo dizer, quem chegou primeiro na cova foi Daniel ou foi o anjo, né? O Senhor já enviou o anjo, porque se Daniel tivesse chegado primeiro, os leões teriam os devorado. Mas o Senhor enviou o anjo, né? Lembrando, né, pastor Emerson, que ele foi lançado porque orava 3 vezes ao dia, todos os dias, né? E então, o Senhor, mistério da oração. Mistério da oração. O Senhor sempre vai adiantar na oração do fiel para o livrar de todas as coisas. O que você tiraria dessa sequência, Josimar, de episódios sobre o atributo de Deus? O que mais te chamou a atenção? O que me chamou a atenção nesse período que passamos aqui, os episódios que foram ao ar, é que Deus, Ele quer se relacionar conosco. Amém. Então, em todos os episódios, nós pudemos contemplar que esses atributos é para nos fazer bem. Indiferente da situação que os servos passaram nos seus períodos, Deus foi onipresente, Ele acompanhou, Ele livrou, Ele preservou. Deus foi onisciente quando Ele sabia o que viria a acontecer, mas Deus deu sempre o recurso para guardar. E a onipotência de Deus, Ele é o dono de todas as coisas, Ele é soberano. Então, o que me chamou a atenção é isso, que Deus quer nos abençoar através dos seus atributos. Muito bem. Nós, queridos, vemos exatamente isso, né? Que todos os atributos gloriosos, infinitos, poderosos do Senhor têm um objetivo final: abençoar e salvar a vida do homem. Falamos nos primeiros episódios, explicando um pouquinho mais, que os atributos de Deus operam tanto no mundo material, na obra criadora, quanto também na obra redentora, na obra salvadora em Jesus. Mas tanto na obra criadora, na natureza, quanto na obra redentora, ambas as obras têm o mesmo objetivo: revelar o Senhor, nosso Deus, e, finalmente, o projeto de salvação. Bem, como sempre, nós gostamos de ler um texto da palavra, e hoje, nesse último episódio, temos também um versículo só para ilustrar aquilo que estamos falando de modo geral, que está lá em Jó 42. Quem pode ler para nós? Eu posso ler. 42? Verso 5. Verso 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. É uma expressão usada pelo servo Jó, conhecido, né? O livro de Jó, que apesar de estar
dentro dos livros poéticos, classificados com Salmos, Eclesiastes, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, mas Jó viveu num período lá dos patriarcas, segundo historiadores. E ele chega no final do seu livro a essa conclusão: Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu conheço porque os meus olhos te contemplam. Agora eu te conheço de uma outra maneira. Foi uma mudança, né, Pastor Fernando? Sim. Uma mudança de entendimento de Jó, né? Sim. É interessante, Pastor Márcio, que Jó, ele passou a glorificar o Senhor não por aquilo que o Senhor fez na vida dele, mas por aquilo que o Senhor é. Exatamente. O Senhor se revelou como Todo-Poderoso, como Criador de todas as coisas. E isso aumentou o temor ao Senhor. Temor não é medo, seria o respeito ao Senhor, o entendimento da grandeza do nosso Deus. E isso facilitou, inclusive, Jó superar algumas dificuldades que ele estava enfrentando. Então, um exemplo aqui importante para nós é nós podermos glorificar o Senhor não por aquilo que o Senhor fez, porque nesse momento aqui Jó até estava em um momento difícil, mas por aquilo que o Senhor é. E isso facilita, quando nós temos esse entendimento da grandeza do Senhor e que nós podemos confiar nele, isso fortalece a nossa fé. O temor ao Senhor, a Bíblia diz que é o princípio da sabedoria, então o Senhor vai nos dando sabedoria para nos conduzir corretamente, de forma equilibrada. É uma grande bênção. Dentro do que você falou, Pastor Fernando, Jó era um homem de posses. Família ali abençoada, esposa, filhos, servos, com saúde. Mas ele teve esse entendimento só quando ele acabou perdendo tudo, não é verdade? Verdade. Então você vê assim que o objetivo final do Senhor o Senhor quer abençoar, sim, tanto é que Jó foi abençoado 2 vezes mais depois. O Senhor quer abençoar, mas o objetivo principal do Senhor é que cada um de nós possa conhecer melhor o Senhor com todos os seus atributos, né, Pastor Fernando? Fernando e Emerson. Exatamente. E o interessante é que o Senhor, lá no princípio do livro, o Senhor, ele fala, viste o meu servo Jó, né? Então, Jó era a propriedade do Senhor, né? Mas o Senhor queria se revelar a Jó, através dos seus atributos, para que Jó, ele soubesse quem era Deus, né? E nós vemos no decorrer desse livro, que o Senhor começa maravilhosamente a falar com Jó, até esse texto que o pastor Márcio citou, né? Antes eu ouvia com os meus ouvidos, mas agora os meus olhos te veem. Então houve ali uma manifestação do atributo do Senhor para que Jó passasse de apenas um ouvinte, mas agora vê um Deus onipotente na sua vida, que poderia, não só poderia, mas que transformou a vida de Jó, restituindo, né, em dobro o que ele tinha. E Jó inclusive os anos de vida. Viveu mais 140 anos, ou seja, foi provado com 70, a provação de Jó não durou muito, né? Foi uma coisa, apesar do livro ser extenso, mas foi uma coisa mais a bênção, depois mais 140 anos, porque Jó viveu na época dos patriarcas, né? Então, pastor Daniel, você vê no final do livro de Jó, que o Senhor, ele como Deus da natureza, Deus da obra criadora, ele usa como exemplo a obra criadora. Inclusive, queridos, eu acho que uma das maiores fontes de conhecimento da ciência é o livro de Jó. Fala do universo, das estrelas, fala dos tesouros na neve, fala do vento, das equações, do caminho do vento, do limite do mar, dos monstros marinhos. Alguns até entendem que aquele Leviatã, ou principalmente Behemoth, está ligado a essa época pré-histórica, mas é impressionante como que o Senhor se revela a Jó e no final, né, pastor Daniel, há essa mudança de entendimento. Exato. Jó, ele era um homem, ele era um servo do Senhor, mas ele também era um homem de muitas posses e muito conhecimento, né? E quando ele tem essa experiência, uma coisa é você ouvir. Você ouviu falar. Outra coisa é a ação da luz no ver.
porque você só vê aquilo que está na luz, e a luz é o próprio Senhor Jesus. Glória né? a Deus. E você ouvir é uma situação, agora ver o Senhor face a face, porque como os companheiros disseram, o pastor Márcio, Deus ele quer se relacionar com o homem, ele quer se revelar ao homem, e Jó, nesse momento da vida dele, ele teve essa experiência real, porque o homem ele pode conhecer o Senhor, mas quando ele conhece, cria fé na vida dele. Amém. Cria fé porque, para muitos, se nós formos comparar a história de Jó, poderia desistir, Perfeito. qualquer luta ou prova que esteja passando. Mas o homem que conhece o Senhor, ele crê que Deus é poderoso para dar uma bênção. Glória a Deus. E um aspecto até interessante que a gente estava falando da oração, que foi um dos episódios, o Senhor reverte isso na vida quando ele estava orando pelos amigos dele. Exatamente. Ou seja, ele não perdeu a fé de que Deus poderia operar. E quando o homem entende isso, que Deus pode operar, seja a situação que ele estiver, aí ele conhece verdadeiramente o Senhor. E o Senhor muda a situação dele, porque ele está nas mãos daquele que é todo-poderoso. Quer dizer, é da velocidade do som, eu conhecia, de ouvir, para a velocidade da luz, que agora os meus olhos te contemplam, é uma mudança muito grande. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu queria, no encerramento já desse episódio, nosso último episódio, primeiramente agradecer a você que nos acompanhou, a você que orou por nós, muitos irmãos que comentaram, muitos irmãos que assistiram pela TV aberta, que Deus abençoe a sua vida. Outros que acessaram pelas redes sociais ou pelo YouTube, uma grande alegria no nosso coração pela sua participação. Mas eu queria agradecer especialmente a nossa equipe aqui, a equipe do Tarcísio, nosso companheiro, sua esposa querida Vanessa, seus filhos, sua equipe, que nos auxiliaram muito, pessoas de um coração enorme. E eu gostaria que um dos pastores pudesse também agradecer o nosso público, as nossas igrejas e os demais companheiros que puderam participar conosco. Pastor Emerson. Amém. Então nós somos muito gratos, a todos aqueles que acompanharam, as igrejas, os ouvintes também, que porventura não são da igreja. Fica aqui a nossa enorme gratidão por caminharmos juntos, nesta alegria, nesta compreensão maior da palavra revelada. Aos nossos queridos pastores também, que hoje não estão aqui, mas que fazem parte desse projeto, estão em outros episódios. E pastor Márcio, eu queria encerrar aqui com uma fala dessa palavra de Jó, que nós estamos falando, no início desse capítulo 42, porque estamos, terminando o ano, um ano novo está se aproximando, Amém. E essa fala de Jó, ela é a fala da igreja, que ele diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos seus pensamentos ou dos seus planos podem ser impedidos. Amém. Nós vamos iniciar um novo ano com Deus que pode todas as coisas. Glória a Deus. E Ele tem um projeto maravilhoso e ninguém o impedirá. Nós vamos subir para a eternidade com o nosso Deus. Meus amados, a paz do Senhor a vocês todos. Amém. Estamos aqui no nosso tempo esgotado e eu quero também dar a paz do Senhor e um grande abraço para todos vocês do Brasil, do exterior. Como falamos, muitos irmãos de fora também nos acompanharam. Que Deus abençoe em cada país, em cada lugar que estão nos acompanhando. Um forte abraço às igrejas espalhadas pelo Brasil, Não vamos aqui citar, é claro, mas a todos os irmãos onde esse programa chegou e atingiu o seu coração. É com grande alegria que hoje nos despedimos com a paz do Senhor Jesus.